Bom dia, meus irmãos, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Estamos aqui mais uma vez para fazer um áudio sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 105, não é? Nem todos. Meu nome é Fernando Santos e eu vou estar conversando com vocês sobre esse tema, né? Que foi nos dado. Sempre falo o quanto é importante o estudo e a busca de aprendizado dessa doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos, que nos orienta, que nos consola, que nos faz buscar cada dia nos conhecer melhor. Então, cada um, né, dentro do seu tempo, como a gente vai ver aqui no livro, nessa passagem, tem a possibilidade desse conhecimento e a possibilidade de se melhorar cada dia e esperar as coisas no tempo certo, porque muitas vezes a gente, com a nossa ansiedade, a gente gosta de antecipar algumas coisas. Então, nós vamos ver aqui o quanto Jesus sobre escolher, sobre buscar as pessoas certas para dar oportunidade de conhecimento, como também é nos dado todos os dias a oportunidade de conhecimento. Às vezes a gente quer antecipar as coisas, mas as coisas têm seu devido tempo. Precisamos nos preparar a cada dia, não é? Para que a gente possa chegar no momento certo, no lugar certo. Mas, meus irmãos, a passagem sempre é muito bonita, né? Emmanuel, ele sempre traz muitos conhecimentos para a gente. E quando a gente vai buscar, né, estudar, a gente vai aprender um pouco mais, né? Vai se melhorando a cada dia. Mas a passagem é essa, é o capítulo 105, né? E é intitulado assim, Nem Todos. Não é? Nem todos podem alguma coisa, né? Nem todos podem fazer isso. Nem todos podem ir para algum canto, né? Nem todos podem comer alguma coisa, né? Ele bota nem todos, é um título bem interessante. E sempre ele traz uma passagem do Evangelho. E essa passagem está em Lucas, né? 9:28. Essa passagem está em Lucas 9:28, que fala da transfiguração, né? Quando Jesus está no monte e chama os 3 discípulos que a gente vai ver aqui, não é? Então ele diz assim, e aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. Então a gente vai ver na passagem aqui do texto, que não é tão grande, mas de muito conteúdo, que ele escolheu, como está dizendo aqui, Pedro, Simão Pedro, né? João e o Tiago, que são irmãos, filho de Zebedeu, né? João e Tiago, filho de Zebedeu. Ele escolheu esses 3 para subir no monte. É como o título está dizendo, não escolheu todos, não é? Ele escolheu esses 3. Mas por que Jesus escolheu esses três, né? Eu acho que Jesus, naquele momento, ele tinha que fazer uma escolha e ele sabia, na decisão dele, né, que aquelas 3 pessoas, elas seriam capazes de estar com ele naquele momento tão importante, né, que foi a transfiguração de Jesus, né? Então, eles foram escolhidos por essa condição. A gente vai ver no texto aqui também, de Emmanuel, que ele questiona por que ele não escolheu outros, por que ele não escolheu Tomé, por que ele não escolheu André, por que ele não escolheu Filipe, né? Porque esses 3, eles sabiam que esses 3 era o que eles podiam confiar, o que ele podia confiar, né?
não é? Então a gente não confia tudo a qualquer um, a gente confia às pessoas que a gente sente que a gente pode confiar as coisas. E Jesus sabia do que ia acontecer depois, né? A sua preparação para o seu martírio, todo o processo de traição, tudo que Jesus ia viver, ele sabia que ia acontecer e ele precisava dessas pessoas que realmente elas tivessem preparado, e essas 3 pessoas, né, foi que ele escolheu para isso. Então, a gente fazendo uma reflexão para a nossa vida, será que a gente está escolhendo as pessoas certas para que a gente possa confiar, né, as coisas que a gente precisa dizer, né? Será que a gente está fazendo uma escolha é, correta, ou a gente também fazer outra reflexão? Será que quando uma pessoa vem dizer uma coisa a gente, será que é de confiança aquilo que aquela pessoa está dizendo para a gente? E principalmente se nós fomos uma pessoa de é, que faça diferença em alguma instituição, em algum no trabalho, né? É uma pessoa que traga confiança para as outras pessoas, e o que a gente informa as outras pessoas vai se tornar verdade. Então a gente precisa ter muito cuidado, não é? Nessas informações que a gente recebe, o quanto a gente vai dar informação. A gente precisa confiar, a gente precisa confiar as pessoas que a gente possa dizer uma coisa que seja importante, não é? Para a mudança de alguma coisa, mas que aquilo não pode ser dito antes. Aquilo tem que ser dito na hora certa, porque muitas vezes pela nossa ansiedade, não é? A gente às vezes se antecipa aos fatos. Então fica aqui uma reflexão, né? Que Jesus, como ele diz, nem todos aqui, Emmanuel diz, nem todos no capítulo, mas nem todos aqueles que a gente pode dizer uma coisa, né? A gente vai ver na passagem aqui do texto que vai ter algumas coisas que a gente pode pensar e levar em consideração, tanto para a nossa vida, mas como para a nossa convivência, como para a instituição que a gente participa, né? Para uma comunidade que a gente trabalha, para até para o nosso trabalho, a gente pode trazer reflexão, né? Então, para tudo isso, vem uma reflexão, e para cada um, né? Porque cada um sabe das coisas que lhe veio a acontecer ou a conviver, né? E eu sempre leio o texto todas as vezes, e eu não vou fazer diferente. Eu vou ler o texto para vocês e tentar a gente ir conversando aos poucos e colocando alguns pontos para a gente refletir sobre o tema, né? E ele começa dizendo assim: digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu, que era João e Tiago, né, para presenciarem a sublime manifestação do monte. É o monte tambor, né? É, para presenciar, né? A sublime manifestação do monte, quando Moisés e outros emissários, que foi Elias. Aqui ele não fala, mas foi Moisés e Elias. Os emissários, o outro emissário divino, que ele fala aqui, né? Estaria em contato direto com Jesus aos olhos do discípulo. Ou seja, naquele momento da transfiguração, Jesus, né? Ele se transfigurou, e aquela luz, né? Pelo perispírito de Jesus, que é um espírito superior, né? Veio a transfiguração e veio a aparição de Moisés e Elias. E aí os discípulos ficaram assim impressionados, né? Se você pegar o Lucas 9:28 e ler ele todinho, o completo até o item, até o capítulo 36, né?
você vai perceber, se você ler Lucas 9:28 até o item 36, você vai perceber que Pedro ficou tão assim entusiasmado que queria montar três cabanas para eles ficarem ali o tempo todo, entendeu? Pelo acontecimento que Jesus proporcionou naquele momento. A luz era muito grande, né? Então ele queria ficar ali para sempre, né? Então veja, por mais que ele escolheu três, ainda Pedro ainda ficou muito entusiasmado, né? Então a gente vai aí fazer uma reflexão. Será que nós estamos preparados para algumas coisas? Ou vamos ficar entusiasmados como Pedro ficou, né? Até de querer montar três cabanas para ficar ali para sempre. Mas o trabalho de Jesus só estava começando naquele momento, né? Ele ia passar por várias coisas e passar por vários momentos e acontecimentos na sua vida. Então ele continua aqui, né? Por que não convidou os demais companheiros? Porque Jesus não convidou os outros discípulos, né? Por quê, né? Porque será que aqueles discípulos estavam preparados para esse momento? Se Pedro, que ele confiava, ficou deslumbrado, imagina os demais, né? Acaso Filipe, ele bota aqui, né? Por que ele não chamou Filipe, não chamou André? Não teriam prazer na sublime revelação? Ou seja, eles, né, né na revelação, não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia da causa das suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção da responsabilidade ou benefício, né? Aí ele continua: não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo o manejo dependa da competência prévia, ao primeiro homem que suja, tomando de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mister, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e educar-se. Esse é o texto, né, que sempre leio para vocês o texto. Você vê que é um texto belíssimo, né? Se a gente for refletir, é um texto belíssimo. Sempre é um texto belíssimo e de questionamento para todos nós, né? Agora, bora conversar um pouco sobre o texto. A gente precisa, né? Aqui a gente vai falar, mas a gente precisa se aprofundar e você se aprofunde lá em Lucas 28. Leia todo Lucas 28 lá até o 36, que é importante. E vão buscar também outras informações. Aqui ele fala no início, digna anotar-se a atitude do mestre, convidando apenas os filhos de Zebedeu. O que a gente já falou. Ele não convidou todo mundo, ele convidou as pessoas que ele confiava, né? Como a gente já falou. Né? Aí outra parte ele coloca, por que não chamou os demais? É porque aqueles demais, eles não estavam preparados. A mesma coisa é se a gente pensar, se a gente está numa instituição, no trabalho, nem todos vai ter aquele papel de líder, né? Líder vai ser aqueles que realmente a empresa ou a entidade confia nele, né? Aqueles que realmente estão preparados para assumir aquela. Não é qualquer um, né? Que vai ser, né? Então, as pessoas muitas vezes não são chamadas porque elas não estão preparadas. Até pela espiritualidade, elas não estão preparadas para assumir algumas situações e alguns cargos numa instituição ou no trabalho, né?
A gente sabe que existem situações e situações, mas aqui a gente está pensando e refletindo por que Jesus só chamou os 3. Né? Porque ele está dizendo que nem todos, né? Nem todos, porque nem todos estão preparados para isso. Aí ele fala, por que não chamou Filipe? Por que não chamou? Eles também não são muito, não teriam prazer na sublime revelação? A gente pensa assim dessa forma, né? Porque talvez esse brilho todo pudesse ofuscar ele, né? É como se coloca que a gente percebe quando a gente está numa sala escura, muito escura, e quando a gente vai para a claridade. Os nossos olhos não estão preparados para a claridade total. Os nossos olhos precisam se acostumar depois com a claridade para que a gente possa enxergar. Talvez aquela claridade demais que Jesus, naquele momento, mostrou, talvez o André, talvez o Felipe, não estava preparado para isso, né? Se Pedro, que ele achava que estava preparado, já ficou todo deslumbrado, imagina os demais. Aí ele coloca, não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? Né? Tomé era aquela pessoa questionador, indagador, querer conhecer das questões espirituais. Tanto que quando Jesus, ele só acreditou quando tocou nas chagas de Jesus, né? Então, para você ver, mas será que essa pessoa estava preparada? Né? Eu creio que não. Aí ele diz assim, no entanto, o mestre sabia a causa das suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dadas do conhecimento superior. Então aqui ele sabia, né, das decisões que ele estava tomando. E muitas vezes a gente precisa ter cuidado e a gente saber das decisões que a gente está tomando na nossa vida. Que decisões a gente está tomando para resolver um problema, para buscar um conhecimento, o que é que eu quero para a minha vida, o que é que isso vai trazer de bom para mim. Jesus sabia porque tinha escolhido os 3 e tomado a decisão de escolher os 3, né? E tem uma palavra aqui que é muito importante, uma palavrinha chamada dosar. Ele diz, ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento. Então a gente precisa, muitas vezes, dosar as coisas na minha vida. Se eu comer demais, eu vou passar mal. Se eu comer demais, eu vou passar mal. Mas comer não é bom, não é? Mas eu tenho que entender que eu preciso dosar as coisas da minha vida. E tem um ditado que sempre o pessoal da minha família diz, água demais mata a planta. É verdade. Quando você bota água demais, você vai matar a planta. Por que vai matar a planta? Porque a raiz dela vai ficar podre. Então, em vez de eu estar colocando água pensando que eu estou botando muita água que a planta vai melhorar, não. A raiz dela vai ficar podre e ela vai morrer. Então, a gente precisa dosar trabalho. Será que eu estou trabalhando demais? Não é? Eu estou trabalhando aos extremos e esse trabalho vai me levar a um problema de saúde. Não é dizer que nós não temos que trabalhar. Temos que trabalhar porque a gente precisa, né? O trabalho, inclusive, é uma lei de Deus. Mas trabalhar demais, por excesso, querendo ter isso ou aquilo, vai ter um preço que você vai pagar, não é? É como descansar demais também. Descansar demais, você vai ficar na ociosidade. Então, isso também não é bom. Então, a gente precisa saber dosar, né? Então, Jesus, ele tinha essa conveniência das dádivas das coisas superiores. Então, ele sabia que ele não poderia passar isso, ele tinha que dosar quem eram as pessoas que ele teria que levar para aquele momento, que no futuro, lá na frente, ele ia precisar dessas pessoas para que pudesse ajudar ele na questões espirituais e do cristianismo, né? Então tinha um sentido. Ele tomou uma decisão certa, né? Para que isso pudesse acontecer. O fato deve ser lembrado que por quantas desejam forçar o porta do plano espiritual.
Tem, muitas vezes, ele quer dizer aqui, no meu entendimento, que a gente quer forçar, né? Coisa do plano espiritual. As pessoas que vêm para o centro preocupadas com os fenômenos, né? E, na verdade, tudo vai acontecer no seu tempo certo, porque as informações vêm de lá para cá. E muitas vezes as pessoas participam do centro, vêm atrás de fenômeno, querer ouvir uma mensagem de um parente querido, né? Querer ver isso e aquilo outro. Mas, na verdade, tudo tem o seu tempo de acontecer isso. Será que essa pessoa que veio, ela está preparada para receber uma mensagem de um familiar seu? Isso vai ser bom ou não para ela? Será que aquele espírito que já desencarnou também está preparado para vir dar essa mensagem, não é? Para a pessoa? A gente vê no livro, no Nosso Lar, e também no filme, a questão de André, né? André passou por todo um processo, mas ele ansioso, queria visitar a família, né? E os mentores espirituais sempre dizem, calma, André, vamos nos preparar mais, né? Para que você possa ir, né? E se você vê no livro e no filme, né? Mesmo pelo todo o preparo que ele passou, quando ele chegou e viu a ex-esposa com outro homem, ele não conseguiu se conter, né? Foi preciso ser socorrido para que pudesse entender e melhorar essa questão. Então, a gente às vezes não sabe se está preparado para isso. A gente precisa nos preparar. A pessoa, quando chegar no centro, ela passar por todo um processo de preparação, né? Nós hoje temos aqui, temos no SELEC, né? A, toda quarta-feira é esclarecedora para as pessoas que estão chegando, né? Para que a gente possa, de certa forma, trabalhar alguns pontos da doutrina, ensinar algumas coisas, passar alguns conhecimentos básicos. É uma conversa básica, mas uma conversa básica que vai trazer um pouco de conhecimento e colocar as pessoas à vontade de querer buscar, de ler os livros, né, de pesquisar mais, para que ela possa, na verdade, ter conhecimento mais da doutrina e do mundo espiritual, né? A gente só vai ter esse conhecimento quando a gente for buscar, quando a gente for estudar, né? O ESD é uma porta e uma oportunidade de muito conhecimento, não é? Então, é trabalhar isso. Se você está aí, se você está buscando isso, então você tem que se preparar, né? Para que você possa fazer isso, né? Então, ele diz aqui também que certo intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidade do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidade ou benefício. Então, as pessoas não estão preparadas para isso. A mesma coisa é a questão da casa, né? A casa tem a questão do trabalho mediúnico, né? Esse núcleo ele tem que estar se preparando, tem que estar estudando, tem que estar para que possa receber os benefícios do mundo espiritual. Não a pessoa tem que ir trabalhando todos esses processos de aprendizado e de conhecimento para que possa cada dia os membros, os participantes se melhorar a questão moral para que essa equipe receba informações de espíritos, porque quando, imagine só, pela nossa ansiedade de querer informação, de querer fazer alguma coisa, de querer ter outros contatos, aí pode haver uma questão diferente, vai vir uma informação de espíritos que não são bons, né, frívolos, ou isso, aquilo, outro, com informação, e por a gente ter na ansiedade, a gente pode até querer aceitar aquilo. Então é preciso, né, que, que todos estejam preparados a um só tempo, né, para que recebam os benefícios do mundo espiritual. Então, será que eu estou preparado, né, para receber esses benefícios? O que é que eu estou fazendo para isso, se eu tenho esse pensamento, né?
Porque se não tiver isso, com outras más intenções, você vai receber informações que são falsas, né? De falsos médios, de falsos emissários. Então é preciso que a gente esteja preparado e tenha cuidado, fazer feito Jesus. Teve sabedoria de escolher as pessoas que ele achava que deveria estar lá naquele momento tão importante para Jesus e para eles naquele momento que foi a transfigurações, né? Aí ele dá aqui, para que a gente possa refletir um pouco, né? É a seguinte, ele diz assim: não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa cujo manejo dependa da competência prévia ao primeiro homem que suja tomado de bons desejos. Veja bem, ele quer dizer aqui, no meu entendimento, que eu não vou dar um equipamento super importante a uma pessoa só porque ela tem desejo de querer ajudar. É a mesma coisa que você tem um avião um avião super sofisticado, com aparelhos de altíssima capacidade. Você não vai dar esse avião a um piloto que nunca pilotou um avião, não é? Porque ele não vai saber. Ele tem até a vontade de pilotar o avião, mas ele não vai saber, não é? Então é importante que a gente tenha, né, esse cuidado, porque de boa vontade de situações o mundo está cheio, como diz, né? Mas as pessoas têm que ter a capacidade prévia, têm que ter o conhecimento realmente, não é? Mas não é só ter a vontade. Eu preciso fazer um prédio, eu preciso fazer uma casa, mas tu sabe fazer cálculo da estrutura da casa, fulano? Eu sei, mas essa pessoa não tem conhecimento profundo. A casa pode cair, não é verdade? Porque essa pessoa tem boa vontade, mas não tem, né? Aí a gente precisa saber disso. Mesma coisa na instituição que a gente participa, né? Tem um funcionário lá na empresa, tem um funcionário, ele tem vontade, mas ele não tem conhecimento. Muitas vezes nas empresas as pessoas erram, como vê um bom vendedor e passa o cara a ser gerente. Mas ele não tem condições de ser gerente, ele tem condição de ser vendedor. Então, muitas vezes as empresas perdem um bom vendedor porque tenta colocar ele como gerente e ele não atende à necessidade. Porque ele tem vontade de ser gerente, mas ele não tem condições de ser gerente, não é? Então, é preciso, não é, que as pessoas estejam preparadas para estar naquele lugar, fazendo aquele trabalho, né? Para que possa crescer. E não, ele diz assim ainda mais, não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Tudo tem sua ordem natural. Muitas vezes a gente quer mudar essa ordem natural, né? O agricultor prepara a terra, planta a terra, aí planta lá manga, vai dar manga. Não vai dar a manga, mas vai dar a manga no tempo certo. Vai dar a manga no tempo dela que vai ter que dar o fruto. Eu não posso fazer qualquer coisa para que adiante, não. Não vai ser possível. Tudo tem uma ordem natural. Vai ter que regar, vai ter que ter o sol, vai ter que ter a preparação da terra, não é? Para que tudo possa acontecer no tempo certo. Aí ele diz assim ainda: nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Nem todo mundo, não é? Nem todo mundo, por mais estudioso que você seja, né? Você precisa trabalhar todas essas questões, estudar, continua, né? Estudar, se preparar, a questão moral, para que você possa cada dia ser uma pessoa melhor e possa, dentro disso, receber as revelações, né? E aí você vai estar preparado para isso. Ele diz assim: cada núcleo de atividade espiritualizante
deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Olha só, quando ele fala núcleo de atividade, é o centro, eu entendo aqui, né? Como centro espírita, ele deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, de esforço e afinidade, ou seja, entre seus membros, entre a questão dos trabalhos mediúnicos, das sessões de desobsessão. Essa equipe elas tem que estar harmonizada, essa equipe tem que se esforçar pelas questões morais, tem que ter afinidade, né? Para que isso aconteça da melhor forma possível dentro da organização da entidade, né? Da, e dos núcleos de trabalho, né? De centros espíritas. Então é preciso que cada médium se esforce. Não é que quanto mais essa equipe se harmoniza, quanto mais essa equipe se esforça, mais condições ela vai ter de receber informações de espíritos superiores e bons para ajudar as pessoas. Porque se você começa uma casa espírita, claro que aquelas pessoas não estão preparadas ainda para receber espíritos de algumas envergaduras, né? Então, claro que vai ser uma coisa pequena, vai sendo aos poucos, mas as outras que já estão mais preparadas, já tem dentro delas essa harmonia, esse esforço, essa afinidade, né? Elas já começam a ter mais a condição, né, de receber espíritos de uma envergadura melhor, né? E condições de poder ajudar essas pessoas. A mesma coisa que você trabalha no atendimento fraterno, o dia a dia, o seu trabalho, a sua dedicação, o seu esforço, a sua harmonia com a equipe, não é? E ali, toda uma questão dos espíritos que ali ajudam aquele trabalho vai estar mais próximo, né? Que você possa ajudar as pessoas. Então é isso, a questão da harmonia, do esforço que cada um tem que fazer, né? Para melhorar. Nesse MIST, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. Olha aí, não adianta só a boa vontade de querer participar. Não, você tem que ter uma ficha boa, né, de bons trabalhos, das questões morais. Ele coloca aqui, não é? Não precisa ser só boa intenção, não é? E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo. Olha só. Ele já tá finalizando aqui, mas eu gostaria que vocês também, vocês lessem a questão do Livro dos Espíritos, 628. Eu vou dar uma paradinha aqui que eu esqueci, mas eu acho que é bacana vocês lerem a questão 628, porque ele diz assim: porque a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo. A resposta é assim: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso nos habituar a ela, pouco a pouco. De outra forma, ela nos deslumbra. Foi o que aconteceu com Pedro. Então, leia o capítulo 28, né? Tem mais coisas ali para ler, porque é importante, né? Para a gente, para o nosso crescimento, para que a gente possa crescer dentro dessa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos ajuda, e com a ajuda aqui de Emmanuel também vai nos ajudando aos poucos a crescer. Então ele diz assim, para a gente estar próximo de terminar, e ele diz, e no mundo toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Então aqui no final ele vem para a gente, dá uma puxadinha de orelha, né? Como sempre. E ele diz que tem muita gente que quer muita coisa, quer ser isso, quer aquilo, quer aquilo, quer aquilo outro. Mas raríssima criatura se pontifica a servir e a educar-se. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou servindo as pessoas, eu estou trabalhando para ajudar as pessoas, a servir as pessoas. Porque se a gente é exemplo do Cristo, né, que é modelo, né, a gente seguiu o modelo do Cristo, o Cristo sempre serviu, né?
E ele também fala na questão de educar-se. Não é simplesmente você ir para o centro. Ele quer dizer aqui que eu preciso ir para o centro, mas eu preciso estudar, me educar. Educar no sentido de estudar, no sentido de procurar conhecer mais, né? Para que eu possa ajudar mais as pessoas. Porque muitas vezes eu, por meu conhecimento, eu posso esclarecer uma dúvida de uma pessoa e aquela pessoa, né, mudar alguma forma de alguma coisa na vida dela. Então veja como é importante isso, né? Por isso que diz, né, que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Por quê? Por que ele diz isso? Que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Porque muitos vão ser chamados, mas muitos não vão valorizar aquilo. Muitos não vão participar, muitos não vão servir, muitos não estão interessados em estudar, não é verdade? Muitos não estão. Então, assim, é por isso que ele diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? O que é que eu estou fazendo? Será que eu estou tendo essa oportunidade de servir, não estou servindo? Será que eu estou tendo essa oportunidade de me educar, de estudar, de buscar o conhecimento dessa doutrina? Porque a gente precisa dar uma continuidade, né? A gente vê o SELEC tem 97 anos. E quantas pessoas já passaram pelo SELEC? Quantas pessoas estão ajudando o SELEC? E outras vão vindo. E a gente precisa, dentro do meu entendimento, dessa renovação. A gente precisa de pessoas que possam renovar, pessoas que possam trazer ideias boas, ideias novas, seguir essa doutrina, estudando, participando de todo o processo, para que possa ir acompanhando todo esse desenvolvimento. Então, meus irmãos, fica aí a mensagem, né? Que nem todos, mas que com seu esforço, com a sua preparação, com tudo que você venha buscar para o crescimento seu pessoal como das pessoas, né? Jesus vai lhe aceitar da melhor forma, né? E a gente vai procurar escolher, ser escolhido, né? Porque assim, todos vão passar pela porta estreita, né? Todos querem passar pela porta estreita. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte. A gente precisa trabalhar, a gente precisa nos esforçar, a gente precisa ajudar, a gente precisa servir, não é? A gente precisa fazer o bem para que a gente possa passar de forma melhor possível. Então, meus irmãos, eu agradeço bastante. Como eu digo, sempre é um aprendizado muito grande fazer esse áudio, participar desse trabalho, porque, na verdade, a gente aprende e cresce cada dia mais. Eu desejo a todos um dia maravilhoso, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Procure a cada dia a sua melhora, procure a cada dia esse amor maravilhoso, essa caridade para com os próximos. Que nós possamos nos amar uns aos outros, nos esforçar, né, nos harmonizar e buscar uma vida e uma qualidade de vida melhor para todos nós. Que Jesus, na sua divina misericórdia, possa abençoar cada um neste dia. Fabiano de Cristo, mentor desta Casa de Oração e Trabalho, eu só tenho a agradecer pelos fluidos, pelas oportunidades e por tudo que Ele tem nos dado até neste momento. Que assim seja, em nome de Jesus. Muita paz para todos.